Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Como a essa altura quase todos sabem, o tucano Eduardo Leite assumiu sua sexualidade no programa da TV Globo Conversa com Bial. A atitude do governador do Rio Grande do Sul resultou em muitas discussões, repercutindo intensamente nos veículos de comunicação e redes sociais. A entrevista rendeu mais de 5 minutos de espaço para Leite no Jornal Nacional, além de diversas reportagens, colunas e artigos de opinião em grandes jornais como Estadão, Folha de São Paulo e o Globo. Em sua maioria, as matérias trouxeram não apenas a declaração do governador sobre sua orientação sexual, mas também a intenção do político em disputar as eleições de 2022. Algumas delas, inclusive, destacaram sua meia-culpa por ter declarado voto no atual presidente Jair Bolsonaro em 2018. Eu sou o jornalista André Madruga e, para debater essa repercussão, eu recebo Maria Clara Brito da Gama, doutora em Sociologia pelo IASP-UERJ e pesquisadora associada do NESEG, PPGSA da UFRJ, e Raíssa Salles, doutoranda pelo IASP-UERJ, pesquisadora do Manchetômetro. Olá, Maria, Raíssa, obrigado pela participação, bem-vindos ao podcast. Oi, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, um abraço a todos do Manchetômetro. Oi, obrigada, André, prazer estar aqui com você, com a Maria Clara, para debater esse assunto tão importante. Apesar de muitos elogios, tanto de atores da direita como de atores da esquerda, pela coragem de Eduardo Leite em se assumir gay, a decisão foi considerada por muitos uma ação eleitoreira, visando a posição dos candidatos da centro-direita, que a imprensa costuma chamar de centro, de terceira via, nas eleições de 2022. Eu queria pontuar aqui que o candidato teve exposição graças ao programa do Pedro Bial, mas isso foi uma ação casada também com um perfil que ele ganhou na Piauí desse mês, intitulado Estou no Páreo, da jornalista Consuelo Diegues. Como vocês percebem essa relação da mídia, o lançamento da pré-candidatura do Leite e tudo mais? Eu considero que se tratou, sem dúvida, de uma ação eleitoreira, né? Caso o Eduardo Leite consiga realmente se lançar à disputa presidencial, essa questão da orientação sexual dele viria à tona, com certeza. E sendo o Brasil um país muito machista, homofóbico, ao se antecipar a comentários, fofocas, boatos, ao correr na frente e dar essa notícia, como o André destacou num programa, muito visto, de grande audiência, para um jornalista muito querido pela população brasileira. Então, aquilo foi um holofote. Então, ele ganhou a primazia de dar a notícia. E, ao dar a notícia, ele conseguiu dar a notícia com o melhor enquadramento, um enquadramento mais conveniente. Então, ao passar na frente dos seus opositores políticos que falariam de várias formas a respeito da sua orientação sexual, ele consegue dar um bom enquadramento. Foi uma estratégia muito inteligente. É claro que ele não terá controle sobre fofocas, fake news, piadas homofóbicas, mas ao trazer a público essa notícia, ele apresentou de uma forma muito adequada. Então, eu concordo plenamente com o que a Maria Clara colocou, de ele conseguir se antecipar a uma reação conservadora que pode vir naturalmente, porque, enfim, a gente vive num país que muito se falou de ideologia de gênero nas últimas eleições, kit gay, todas essas coisas. E, até onde eu sei, no Rio Grande do Sul já haviam muitos comentários, sobre ele, mas aí ele antecipa esse anúncio em termos nacionais, já que ele quer ser candidato a presidente. E aí, ao mesmo tempo, eu acho interessante porque ele realmente se apresenta como uma terceira via, porque, enfim, ele é de direita, ele votou no Bolsonaro na última eleição, mas ele está demarcando o afastamento dele ao Bolsonaro. E as críticas dele ao Bolsonaro também. Ele até, depois dessa entrevista ele chamou o Bolsonaro de imbecil, falou que foi um erro ter declarado o voto no Bolsonaro, mas não se arrepende, porque
a outra opção era tão ruim ou até pior do que o Bolsonaro. Então, aí também é complicado em termos de ele se colocar como um representante de causas sociais, né? Porque ele se revelar gay nesse momento não necessariamente mostra que ele é um apoiador dessas causas, já que até agora, mesmo com tudo que o Bolsonaro já fez, e ele já fazia antes dele ter sido eleito, o Eduardo Leite ainda continua, assim como boa parte da mídia, criando essa falsa simetria entre o PT e o Bolsonaro. Então, e ele até fala que ele não é um gay governador, né? Ele é um governador gay. E se compara ao Obama, que o Obama foi um presidente negro e não um negro presidente, sendo que o Obama tinha toda uma militância antes de se tornar presidente no movimento negro estadunidense. Então, é uma comparação... O Obama que já teve espaço também no programa do Bial. Sim. Inclusive, ganhou mais espaço ainda porque falou mal do Lula no programa dele. É verdade, eu nem lembrava disso. Mas, então, é uma comparação que não faz tanto sentido assim, né? E teve uma jogada muito interessante, pensando assim, nos argumentos que ele apresentou, nos termos que ele utilizou ao se declarar gay. No início da entrevista, ele já falou sobre a diversidade, né? Quando ele estava falando sobre o PSDB, ele solta a palavra diversidade, um pouco já preparando o terreno. E quando ele foi se referir à própria orientação sexual, antes ele falou sobre integridade, a importância da integridade, de ser íntegro, de estar por inteiro. E é interessante porque a homossexualidade sempre foi muito discutida nesse registro da moralidade, né? E aqui ele continua discutindo ela dentro desse registro da moralidade, mas ele faz um jogo muito interessante, porque ele fala o seguinte, que não tem problema nenhum em ser gay, de fato não tem, mas ali ele está por inteiro, né? Nessa candidatura ele está por inteiro, ele não está pela metade. Então, ao contrário de outros políticos que se apresentam de uma forma, mas na verdade são outra coisa, mas aí ele relaciona isso à corrupção, né? Se apresentam como pessoas honestas, íntegras, mas são corruptas. Ele não. Ele é uma pessoa totalmente íntegra. A única coisa que ele teria a esconder seria a questão da sexualidade, da homossexualidade, e ele não vai esconder porque não é uma coisa errada, ele não precisa esconder. Então, quando ele fala isso, onde que ele se coloca? No lugar das pessoas íntegras e honestas, e não corruptas. Então, é muito interessante. E como a Raíssa falou, ele tenta bater um pouco no Bolsonaro e no Lula. Então, ele fala de mensalão, ele fala de corrupção das vacinas, e aí ele vem como essa opção de um homem honesto, íntegro, que é homossexual. Então, seria a única coisa que ele teria a esconder. Então, ele já está revelando ali, não há mais nada a esconder. Foi interessante essa jogada, o jeito como ele apresentou a questão, né? Só um outro ponto sobre ter sido uma ação eleitoreira ou não. Ele negou que tenha sido, óbvio que ele negaria, né? Mas é evidente, na mídia, eu fiz um levantamento assim rápido, eu estava olhando as matérias que saíram sobre ele depois dessa revelação no Pedro Bial. Nos jornais que a gente analisa no Manchetômetro, o Globo, o Estadão e Folha de São Paulo, foram mais de 20 matérias, com certeza, sobre ele que saíram nesses dias posteriores. E, além disso, foi feito um monitoramento e se descobriu que ele ganhou mais de 235 mil seguidores. Então, o espaço que ele ganhou realmente é incontestável e está sempre muito associado ao fato dele ter revelado a sexualidade dele, além de ele ser também um candidato a presidente. E eu acho engraçado, curioso, assim, interessante nós pensarmos nessa intenção dele, com a atitude de sinalizar, de falar sobre orientação sexual. Não considerei que a intenção dele fosse sinalizar para os movimentos LGBTQIA+, e conquistar esse eleitorado. É claro que se ele conquistar esse eleitorado, vai ser maravilhoso. Mas não considerei que a intenção primordial dele fosse sinalizar para esse eleitorado.
isso é um objetivo secundário. Eu considerei que o objetivo primordial era ter a primazia sobre a narrativa a respeito da própria orientação sexual. Falar isso antes que os opositores falassem. A Raíssa já destacou que eles já estavam falando ali a boca pequena, mas é diferente de falar num programa de TV com esse alcance. E foi tudo planejado, né? Não foi uma revelação espontânea. Ele já foi ao programa com essa intenção e tendo como foco o eleitorado geral e não a comunidade, as comunidades LGBTQIA+. Eu concordo que eu também não acho que ele queria sinalizar essas comunidades, mas ele se coloca como uma terceira via razoável e mais progressista, né? E aí, muito diferente, completamente diferente do Bolsonaro. E eu achei até curioso quando eu estava olhando as matérias sobre ele, e aparece uma da Mônica Bergamo, falando que a mãe do Paulo Gustavo falou que votaria no Eduardo Leite a presidente. E aí, de certa forma, isso sinaliza, né, a comunidade LGBT, porque o Paulo Gustavo, ele já era muito importante e a morte dele foi um marco muito triste e muito simbólico no Brasil. Então, ele é uma figura hoje muito proeminente nesse sentido. E eu fiquei pensando aqui a respeito do tanto que ele conseguiria, né, apoio dos movimentos LGBTQIA+. Bom, são movimentos muito diversificados, né? São vários grupos militantes, ONGs, redes nacionais. Assim, provavelmente ele ganhará algum apoio, principalmente se a campanha dele dialogar com esses movimentos, né? Se tiver uma agenda de implementação de políticas públicas e tal. Mas, por outro lado, se ele se aproximar assim, muito intensamente desses movimentos, ele pode perder significativamente o apoio dos evangélicos. Então, qualquer candidato vai ter que fazer um jogo, um meio de campo muito bem feito entre os evangélicos e os grupos LGBTQIA+. Porque uma aproximação muito forte desses grupos também pode significar uma perda de apoio dos setores evangélicos conservadores. E uma outra questão que eu lembrei sobre isso, eu particularmente considero que vai ser muito difícil ele disputar com o Lula o eleitorado dessas populações LGBTQIA+. Por quê? Porque o governo Lula, em 2004, implementou o programa Brasil Sem Homofobia, que foi muito importante. Foi um programa nacional enorme de combate à violência e discriminação. Então, isso ficou muito marcado na memória desses movimentos. Então, ele vai ter que disputar isso com o Lula, se ele quiser realmente ganhar esse eleitorado de forma significativa. Fica evidente que foi tudo preparado para ele aparecer nacionalmente, né? No próprio perfil da Piauí, ele diz que ele prefere dar destaque para o trabalho dele como gestor. No entanto, para se apresentar nacionalmente sem ser acusado de estar escondendo algo, talvez chegue um momento que isso precisará ser tratado. Se for necessário, quer dizer, se ele precisar se lançar nacionalmente, o assunto virá à tona. Quer dizer, fica claro que é um lançamento de uma pré-candidatura aí, né? E uma hora o Bial fala, e os seus trunfos? Quais são os seus trunfos? Aí ele parte para a campanha, né? Já falando tudo que fez, todas as possibilidades futuras, né? É um grau de modernidade que precisa dar para o neoliberalismo tradicional, que todo mundo conhece, quais são os efeitos, né? Me pareceu isso. Atrair gente jovem, porque também muita gente jovem é antipetista, porque não viveu no governo Lula, pegou mais o período da Dilma, por exemplo, né? E o pessoal que também não está gostando do Bolsonaro, por razões óbvias, pode atrair esse público mais jovem, né? Mais um pouco despolitizado e tal. Segunda questão. Muitas pessoas afirmam que o Eduardo Leite é o primeiro governador que se assumiu publicamente como homossexual a governar um estado da federação. Entretanto, imediatamente surgiram reivindicações de que essa posição seria da governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra.
Fátima é mulher, nordestina e de esquerda. Essa decisão de considerar Leite e não Bezerra como primeiro governador homossexual, vocês entendem que está ligada a uma questão mais de invisibilidade da mulher, ao fato dela ser nordestina, lésbica, ou tudo isso junto? Então, eu acho que são muitos fatores, na verdade, né? São, sim, todos esses fatores citados, mas é uma questão que tem que ter cuidado, porque realmente ela nunca tinha falado sobre isso publicamente. Eu posso falar, eu sou do Rio Grande do Norte, sou de Natal, e ela sofreu muita discriminação ao longo da carreira política dela. E perdeu todas as vezes que disputou a prefeitura de Natal. Natal é uma cidade muito conservadora, elegeu o Bolsonaro, e isso se dá muito, mesmo antes dessa coisa de bombarem as fake news, né? Já existiam muitas fake news sobre a Fátima e muita discriminação em relação à sexualidade dela, embora ela não falasse sobre isso. Depois da revelação do Eduardo Leite, uma série de pessoas chegou a reivindicar, né, que na verdade a Fátima seria a primeira governadora lésbica, LGBT. Eu acho que é verdade, mas eu acho complicado porque ela nunca tinha falado sobre. E aí o próprio João Willis reivindica isso, de que ela teria essa posição, e aí, com todas essas posições das pessoas, ela acaba se pronunciando também, e fala, não explicitamente que é lésbica, mas fala que na vida dela, pública ou privada, nunca existiram armários. Então, de certa forma, e ela fala também que sempre foi muito discriminada, e apoia o movimento do Eduardo Leite de ter assumido sua sexualidade. Mas, assim, de qualquer maneira, além dos pontos já citados, de que ela é nordestina, e aí existe um apagamento muito grande na grande mídia do Nordeste como um todo, e também um estigma do Nordeste, de que o Nordeste tem que estar numa caixinha muito específica, né? Então, uma mulher que é racializada, ela se declara parda na justiça eleitoral. Então, pelo IBGE, ela é negra. É lésbica, embora não fale sobre isso. E é uma mulher. Todos esses pontos realmente ajudam a mídia criar esse apagamento dela. Além de que ela é do PT, né? Ela é de esquerda e é especificamente do PT, que vem sendo muito criminalizado pela grande mídia nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, talvez. Mas a Fátima, de qualquer maneira, eu acho importante citar também que, embora ela não reivindique esses movimentos, quer dizer, ela não reivindique essas identidades, né, de negra, de LGBT, ela sempre foi uma defensora desses movimentos, ela sempre representou esses movimentos de alguma maneira. E isso é uma coisa, por exemplo, que o Eduardo Leite não faz. E, na verdade, além disso, ele é um homem branco, do Sul, né, acho que vem de classe média, enfim. E então ele tem uma figura mais apresentável para a grande mídia como uma opção realmente política, diferente da Fátima. Inclusive, quando o Jornal Nacional faz uma edição de mais de 5 minutos sobre o Eduardo Leite, depois da entrevista com o Pedro Bial, eles apresentam uma série de atores políticos que parabenizam o Eduardo Leite, mas eles não mostram a Fátima, por exemplo. Então, isso é um ponto que eu acho relevante também. Bom, como a Raíssa falou, como ela destacou, há um apagamento e uma invisibilidade da história da Fátima Bezerra, que nós podemos pensar por questões interseccionais mesmo. Então, a partir dessas questões de gênero, da orientação sexual, da xenofobia. Então, em relação às questões de gênero, né, o fato dela ser mulher, estar inserida na política, numa sociedade machista. No Brasil, eu me lembro de um texto da Miriam Grossi e da Sônia Miguel, que elas falam que no Brasil há uma ideia muito forte de que a política não seria um lugar para mulheres. Então, e nós temos visto mulheres sofrendo violências, assédio sexual na política, né, na política institucional. Então, é necessária uma luta diária por parte das mulheres, um encorajamento e uma resistência pelo ingresso e permanência na política. E essa questão da orientação sexual, o fato da Fátima Bezerra ser lésbica, há um apagamento das identidades lésbicas fora dos movimentos LGBTQIA+, e dentro também desses movimentos.
Então, não é à toa que houve toda uma luta das mulheres lésbicas pelo Dia da Visibilidade Lésbica, dia 29 de agosto, e pela reivindicação dos termos lesbifobia e lesbofobia, para falar especificamente de uma violência de discriminações contra mulheres lésbicas, né? E tem essa questão da xenofobia também, que a Raíssa destacou com muita propriedade contra nordestinos, tanto quanto políticos, quanto em relação aos eleitores. Então, é um problema muito grave que a gente enfrenta, e isso ficou muito patente na trajetória dela, nesse momento, e ele foi muito comentado, muito celebrado, ele foi tido como uma pessoa de muita coragem, de fato foi, ainda que tenha sido uma questão relacionada às eleições, mas foi uma ação muito corajosa, mas houve esse apagamento em relação a Fátima Bezerra. Inclusive, isso que a Maria Clara apontou do Dia da Visibilidade Lésbica, eu lembrei que a Fátima Bezerra, inclusive, sancionou uma lei que cria o Dia da Visibilidade Lésbica aqui no Rio Grande do Norte. Então, embora ela nunca se reivindique lésbica, ela está sempre teve na história dela, na trajetória dela, lutando por essas minorias sociais, né? E vale salientar também que tem uma diferença aí geracional do Eduardo Leite para a Fátima. O Eduardo Leite é um homem muito mais jovem, e ele se apresenta também como uma novidade, né? Enquanto a Fátima, ela já é idosa, e tem também uma invisibilidade, um apagamento de uma mulher idosa que se coloca na política há tantos anos. Então, é uma série de apagamentos que acontece com a figura dela e, ao mesmo tempo, um destaque muito grande que se dá à figura dele, porque ele representa, digamos assim, o novo, né? O novo que não é tão novo assim, mas... Que poderia estar no Partido Novo, inclusive. Poderia. Então... A representação LGBTQIA+, tem se tornado cada vez mais presente e relevante no cenário brasileiro. Não são poucas as candidaturas que têm defendido mais políticas públicas para esse grupo. Como vocês avaliam esse aumento de representatividade na política deles, principalmente no legislativo? E se vocês pensam que, assim como negros e mulheres, isso é importante, seria interessante pensar mais em regras especiais para garantir, por exemplo, financiamento para a campanha, para esse grupo, ou cotas no parlamento para esse grupo? Esse aumento dessas candidaturas e políticas públicas para a LGBTQIA+, elas são decorrentes das articulações políticas desses grupos, do direcionamento das demandas desses grupos à esfera política institucionalizada e ao próprio desenvolvimento da modernidade e da democracia. Eu considero esse aumento dessas candidaturas, não apenas das candidaturas, mas das secretarias nos partidos e de políticas públicas como extremamente positivas, né, para esses movimentos, e mesmo para a democracia. Então, é através da luta política que os direitos são conquistados, eles não são dados, eles não caem do céu, então, são lutas de muitos anos, através dessas lutas que esses direitos são conquistados. Então, eu lembro aqui, vou citar 2 direitos muito importantes para essas populações. Um foi o reconhecimento da união civil homoafetiva em 2011, e o outro a criminalização da LGBTQIA+fobia em 2019, ainda que se tenham muitas críticas a esse processo de criminalização. Mas isso tudo, essa participação mais intensa e o reconhecimento de direitos, fortalece a democracia na medida em que implica no aumento da representação de grupos sociais, implicando também num aumento da diversidade. Mas eu acho fundamental ressaltar que esse fortalecimento da representação das minorias sexuais no Congresso ocorre concomitantemente ao fortalecimento da representação dos evangélicos, que são os maiores opositores políticos desses grupos. Então, a luta por direitos tem sido tensa, tem sido muito difícil aprovar projetos de leis, e já tiveram projetos que tramitaram até por 14 anos sem obter aprovação. Então, há que se lutar não apenas por novos direitos, né, pela aquisição de direitos, mas para não perder
direitos que já foram adquiridos, que é uma coisa que tem acontecido, né? Essa ameaça está presente. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia proibiu em 1999 que se oferecesse cura ou tratamento para a homossexualidade. Em 2009, teve um projeto reivindicando que eles fossem autorizados, os profissionais da psicologia autorizados a oferecerem esses serviços, ou seja, aí começou uma nova luta. Então, tem que cuidar para não perder o que já foi conquistado. É importante isso que a Maria Clara ressaltou, até porque mesmo nos governos progressistas, por exemplo, a Dilma, ela teve que recuar em muitas posições, né, devido ao parlamento. Tinha um projeto, eu não lembro agora o nome, mas que se criou a fake news a partir daí, do kit gay, que era um projeto de distribuição de material contra a LGBTfobia, contra discriminações, e se gerou um burburinho no parlamento à época, que inclusive o atual presidente, o que era deputado Jair Bolsonaro, foi um dos protagonistas desse burburinho, e a Dilma recuou. Ela teve que recuar de uma série de posições, na verdade. Então, realmente é muito complicado. É certo que nos últimos anos, nas últimas eleições, houve, de fato, um aumento de representantes da comunidade LGBT no parlamento, nos parlamentos em geral no Brasil. Mas ainda há uma subrepresentação. E é importante diversificar essa presença e as perspectivas sociais que participam do processo decisório para que a democracia se torne mais substantiva, de fato, né? E para transformar a agenda política, que nos últimos anos, na última década, realmente tem tido um avanço conservador muito grande, não só no Brasil. A América Latina toda tem passado por isso fortemente. E aí, só para acrescentar, eu acho, como a Maria Clara pontuou também, é muito importante esse movimento interno dos partidos e mais paridade do financiamento, o estímulo dos partidos a essas candidaturas, mas também tem que se ter cuidado que não é porque a candidatura é LGBT que necessariamente ela vai representar essa população. A gente tem o exemplo, por exemplo, do Tami Miranda, em São Paulo, que é vereador, tem o Fernando Holliday, que são pessoas que se reivindicam LGBT, mas, de forma alguma, lutam por essas pautas. E uma questão sobre cotas para LGBT é uma coisa que não existe no Brasil, mas eu até estava lendo algumas entrevistas, algumas reportagens sobre isso, e aí eu vi o presidente da Aliança Nacional LGBT e mais, o Tony Reis, falando que seria difícil aplicar cotas para LGBT, né? Porque as pessoas podem mentir. Assim como é difícil aplicar cotas para mulheres, não que não tenha que existir, tem que existir, mas é muito complicado porque alguns partidos acabam criando candidaturas laranja, uma série de coisas para não aplicar a lei de fato. Então, tem que haver uma fiscalização muito, muito rígida nesse sentido. Essa questão das cotas eleitorais para LGBTQIA+, eu considero que sejam fundamentais. Lembrando, como a Raíssa destacou, ela falou algumas vezes na questão das minorias, se tratam de fato de minorias sexuais, né? Não são minorias numéricas, mas minorias sociais, porque são pessoas que estão inseridas em sociedades, né? Numa sociedade machista, heterossexista, heteronormativa, cissexista. Então, essas cotas, elas podem aumentar as condições de paridade, assim como aconteceram com as cotas de gênero, e ainda que tenham alguns problemas, algumas dificuldades na implementação, como a Raíssa destacou, né? Então, já tiveram vários casos, né, de candidaturas de mulheres, candidaturas que não foram verdadeiras, vários problemas relacionados ao fundo eleitoral, e financiamento de campanhas, mas ainda assim, essas cotas de gênero foram fundamentais, elas aumentam a participação das mulheres na política e elas encorajam essa participação. E lembrando aquela questão que eu já tinha falado, até que a Miriam
Grossi destaca que há uma cultura no Brasil, uma ideia disseminada de que a política não seria um lugar para as mulheres. Quando se criam cotas e se encoraja, estimula o ingresso das mulheres na política institucional, fortalece muito a ideia de que é um lugar para mulheres, que é um lugar para todos, né? Então, termos exemplos de mulheres bem-sucedidas na política é fundamental também para encorajar outras mulheres. As pessoas verem, as mulheres verem que é possível. E o mesmo para os movimentos LGBTQIA+. Essa questão da representatividade é fundamental. Então, nesse sentido, as cotas são muito importantes. E aí eu destaco também nós pensarmos nas cotas um pouco também para além da esfera política institucional. Pensar em cotas nos movimentos sociais, em órgãos, como, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, a União Nacional dos Estudantes. Então, se nós pensarmos em algumas cotas nessas direções executivas dos partidos, dessas instituições, também é muito importante, são muito importantes. Outra coisa que eu lembrei enquanto a Maria Clara falava é que, sim, é muito importante, todas essas cotas são muito importantes, claro que com a fiscalização necessária e com a dedicação dos partidos para que, e não só dos partidos, mas da sociedade civil e das empresas para que elas funcionem, mas isso me lembrou também, em relação à questão de gênero, que o Brasil começou nessa ascensão conservadora e a cair muito em termos de como ele é visto internacionalmente, e em termos de como a vida da população tem sido afetada com o golpe contra a presidenta Dilma, que foi um golpe também misógino, né? E a gente falou da Fátima Bezerra antes, e é bom ressaltar que ela hoje é a única mulher governadora no país, né? E o que é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo ela merece realmente o devido reconhecimento. É isso, gente. Prazer ter vocês aqui. Ótima conversa. Raíssa, primeira vez. Vai participar de mais episódios, com certeza. Maria Clara também. Muito obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigada. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Quero convidar a todas e todos a conhecerem o NESEG, que é o Núcleo de Sexualidade e Gênero da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Nós temos páginas no Facebook e no Instagram, NESEG. Lançamos um livro chamado Diálogos Feministas, com várias autoras sobre vários temas caros ao feminismo. O livro, o e-book, está disponível gratuitamente pelo site da UFRJ, editora da UFRJ. Não deixem de conferir. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Neste episódio, você ouviu sobre a repercussão do lançamento da pré-candidatura à presidência do governador do Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite. Para mais informação, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. E se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.